Bom, turma, neste segundo bloco da nossa videoaula, nós começaremos a tratar dos poetas moçambicanos, algo que começaremos hoje e concluiremos na semana que vem. Então eu separei 5 autores, entre tantos que eu poderia trazer. Rui de Noronha, dele já falamos. O Rui Nofre também já tratamos. A Noêmia de Souza apenas mencionei. O José Craveirinha e o Eduardo White, representando essa geração mais nova, muito embora Eduardo White tenha morrido muito jovem ainda em 2014. Mas já é uma poesia em que você percebe claramente essa dicção existencial que transcende as fronteiras de Moçambique. Então, sem mais delongas, nós veremos 2 poetas hoje e veremos outros 3 na semana que vem. Então, o primeiro, o Rui de Noronha, que nós já conhecemos, como eu falei, ele era mestiço, o pai dele era indiano, de origem brahmane, e a mãe era negra, funcionária pública do Serviço de Portos e Estrada de Ferro. Ele nasceu em 28 de outubro de 1905 e morreu em 25 de dezembro de 1943 em Maputo. O autor colaborou na imprensa escrita de Moçambique, notadamente em O Brado Africano. Inclusive os textos que ele produziu para o jornal Brado Africano, depois eles saíram em livro, né, chamado Ao Mata Bicho. Então as crônicas dele nesse livro, nesse jornal, que ele começou com apenas 17 anos de idade, foram publicados nesse livro chamado Ao Mata Bicho, que é póstumo também, como os outros, né? É um livro de 2007. Então, como eu falei, há essa história sobre uma possível desilusão amorosa causada pelo preconceito racial que o fez com que ele se deixasse morrer. Então ele morreu de tristeza, amofinado, né? Ele se deixou morrer de tristeza. Então notem que essa é uma construção, né, de uma narrativa atrelada ao herói romântico, né? Principalmente o herói ali da segunda geração do ultra-romantismo. Ele participa de várias antologias estrangeiras, né? Mas as obras dele só vieram à luz em 1946, 3 anos após a morte dele. Okay? Era um livro só que reunia só sonetos. Depois, em 2006, esses poemas foram reunidos a outros poemas e saiu um livro em 2006 chamado Os Meus Versos. E em 2007, Ao Mata Bicho, que são as crônicas dele para o jornal. Então, desde cedo ele mostrou esse temperamento recolhido, ensimesmado, né? Eu lembro, por exemplo, do Bandeira, dos primeiros livros dele, né? Depois se torna um Bandeira mais bem-humorado, tendo uma relação mais, digamos assim, menos pesada com a morte, não é? Ele é considerado um poema de transição, ok? Então nós temos aí entre o romantismo e o realismo. Então você tem, eles seriam mais ligados aí à terceira geração romântica portuguesa, que já antecipa elementos do realismo. Em Portugal, nós temos na prosa o Júlio Diniz, né? Muito embora tenha escrito poemas que tem esse viés romântico, mas ele já antecipa alguns elementos do realismo, principalmente a questão do progresso, os efeitos danosos que o progresso traz, né? Vemos em seus sonetos, até pela sua forma, a atinência estrita à tradição ocidental, né? Então você tem aí o soneto de Antero de Quental influenciando-o, né? Não chegou a concretizar em vida o sonho de publicar um livro de vidas. O professor dele de francês chamava-se Domingos Reis Costa. Ele que teve a iniciativa de reunir 60 poemas para sair no livro de 46,
Sua obra completa está reunida em Os Meus Versos, publicado em 2006. Então nós vimos aí o Surge et Ambula. Queria trazer mais um poema dele, chamado Carregadores. Adoro esse poema, porque ele vai mostrar exatamente esse elemento de transição, né? Ele vai falar dos carregadores, as pessoas que trabalham nos portos carregando pesadas sacas na cabeça. E essas pessoas não têm nenhum auxílio. Quando envelhecem, tem que pedir esmolas, já não suportam mais os fardos. A pena que me dá ver essa gente com o saco sobre os ombros carregadíssima. Às vezes é meio-dia, o sol tão quente, e os fardos a pesar, Virgem Santíssima. A porta dos Monhés, humildemente, mal amanhã desponta a suavíssima, vestindo rotas sacas, tristemente, lá vão espreitando a carga pesadíssima. Monhé, gente, são os comerciantes indianos, né? Quantos velhinhos já, avós talvez, 10 vezes, 20 vezes, les a les, num dia só percorrem a cidade. Ó negros, que penoso é viver a vida inteira aos fardos de quem quer e na velhice ao pão da caridade. O poema é cheio de reticência, né? Mostrando patos, quer dizer, o eu lírico sofrendo diante do quadro que ele descreve. Nós estamos diante de um poema típico da terceira geração romântica. Qual a diferença da terceira geração romântica para o que veremos no realismo? É que aqui eu descrevo a dor que eu sinto vendo a dor do outro. Então, a dor do outro é atravessada pela minha subjetividade. Quando chegarmos no realismo, eu vou tentar silenciar-me e descrever apenas a dor do outro. Então, nessa aqui ele tá dizendo: ó negros, que penoso é viver. Também ele está falando da dor dele. A vida inteira aos fardos de quem quer e na velhice ao pão da caridade. Então ele fala da sua dor vendo a dor do outro, ok? Então predomina o registro subjetivo. Bom, então, gente, passando, tem outros poemas que eu deixei aqui para a segunda poeta, já de uma geração mais avante. Nós estamos falando aí da geração de 46, tá? A geração de que pertenceu Rui Noronha ainda é o chamada literatura colonial. Estamos falando do século XIX, começo do século XX, até a metade. Mas Noemi de Souza já vem na geração seguinte. Ela vai estar ligada à geração que corresponde ao início da luta pela independência. Carolina Noêmia Abranches de Souza Soares nasceu em Moçambique em 1926 e faleceu em Portugal em 2002. Né? Então ela viveu aí 72 mais 4, 76 anos. Estudou no Brasil e começou a publicar no jornal Brado Africano. Entre 51 e 64 viveu em Lisboa e trabalhou como tradutora. Em consequência da sua posição política de oposição a Salazar, o Estado Novo, teve de exilar-se em Paris, onde trabalhou no consulado de Marrocos. Começa a essa altura a adotar o pseudônimo de Vera Micaia. Em 53 contribuiu com um livrinho dele, eu já citei esse livrinho, é um livrinho de poucos poemas, chamado Poesia Negra de Expressão Portuguesa. Sua obra está dispersa por muitos jornais e revistas. Então ela, até perto da morte dela, ela não tinha publicado o livro. Ela tinha publicado em jornais, em revistas, né? Então o jornal Brado Africano, no Vértice. Essa revista é muito importante porque ela é que dá origem ao neorrealismo lá em Portugal. A revista Sul, que é do Brasil. A revista Mensagem. Há duas revistas Mensagem, uma que é de Angola e uma que é da Casa do Estudante do Império. Viajou por toda a África durante as lutas pela independência de vários países.
Em 2001, um ano apenas antes da morte dela, a Associação dos Escritores Moçambicanos publicou o livro Sangue Negro, que reúne a poesia de Noemi de Souza, escrita entre 1949 e 1951. Depois, pegaram os poemas de outros momentos dela, reuniram a este e saiu um livro chamado Nunca Mais é Sábado. Esse é de 2004. Então, toda a poesia dela está nessa antologia. Ok? Bom, sobre a poesia da Noemi de Souza, vocês têm um dos textos que vocês receberam lá no SIGA, fala um capítulo sobre a poesia de Noemi de Souza e outra sobre a do José Craveirinha. Então, muito do que eu vou dizer aqui está nesse texto de vocês. Então, entre outras questões, pessoal, muito interessante, é o aspecto da negritude. De todos os autores da África, da África, é a que vai trabalhar o negritudismo de uma forma pioneira. Ela é pioneira do negritudismo. O negritudismo não tinha chegado na África ainda, porque a rota ela é desenvolvida aqui no Haiti, Cuba, Estados Unidos, passa para a Sorbonne e de Sorbonne se dissemina para o mundo, inclusive a África. Pois bem, antes desse ciclo se completar, ela já trazia esse discurso negritudista. Só que era um discurso, primeiro ela lia em francês, lia em outras línguas, então ela trazia, antecipava. Mas era um discurso, sobretudo, chamado de intuitivo. Ok? Ela sentia o negritudismo, era uma coisa mais de sentimento do que propriamente de racionalização do negritudismo. Então é chamado de espontaneísta, né? de intuitivo. Por falar em espontaneísmo, há quem critique na obra dela um certo espontaneísmo que neutralizava uma racionalidade. Ela escrevia mais deixando o punho correr sobre o papel, sem fazer depois uma outra operação que era um trabalho de carpintaria, né? Então muitos criticaram, mas nem todos concordam com essa ideia, ok? Então muitos consideram a poesia dela espontaneísta e sem qualidade estética, com o qual eu não concordo, né? Ideia com a qual eu não concordo. Ela vai trazer também uma questão neorrealista, a discussão sobre os trabalhadores de Moçambique. Muitos deles iam trabalhar em outros países. Era célebre, por exemplo, aqueles que iam para a África do Sul para trabalhar nas minas de extração de diamantes. Muitos morriam soterrados nessas minas, né? Outros não voltavam, outros ficavam doentes, ok? Também a questão da mulher, vai falar muito da prostituição, das mulheres que entram na prostituição por não ter outra condição de sobrevivência. Há também os poemas metalinguísticos, que ela fala tanto sobre o ato de escrever a poesia, como de autores. Tem um poema de exaltação a Jorge Amado, um poema de exaltação a Rui de Noronha, do qual acabamos de falar, não é? E tem também esse aspecto da dimensão sacrificial da trajetória do negro. É um momento em que o discurso político e o discurso religioso se misturam, se combinam, né? Então ela enxerga na trajetória do povo negro algo semelhante aos hebreus do Antigo Egito, que tiveram que fazer aquela peregrinação. Ela tem um famoso poema chamado Let My People Go, né? Ou Deixe Passar o Meu Povo, que é uma alusão à fala de Moisés ao faraó, quando ele pede que liberte o povo para que o povo vá embora, né? Então ela vê que o mesmo Calvário atravessado pelos hebreus atravessa também os negros. Mas ela enxerga também uma utopia nisso tudo. Assim como os hebreus se libertaram, assim também os negros irão encontrar a sua redenção.
Então, temas como a evocação da infância, não é? A questão da mulher negra, a mama África, esse caráter da dimensão sacrificial da trajetória do negro, esses textos mais... essa questão da mais metalinguística, né? Mas tem um aspecto que eu queria voltar, que era a questão da negritude. Então vai aparecer tudo aquilo que a gente viu sobre a negritude, né? As características do texto negritudista, você vai aparecer na Noêmia de Souza. Só que a negritude, além de intuitiva, tem também uma radical oposição ao negritudismo que nós vimos lá em Agostinho Neto. O negritude do Agostinho Neto é aquele lá do Aimé Césaire, crítico, né? Ácido, todo branco é necessariamente inimigo, né? Aqui nós temos o negritudismo em Noêmia de Souza, que assemelha-se à corrente do Leopoldo Senghor, aquele negritudismo que chama o irmão branco para a luta conjunta, né? Então ela enxerga entre os brancos também aqueles que são simpáticos à causa do negro. Então é um discurso mais, de um negritudismo mais ecumênico. Então no texto que vocês viram, que eu passei para você da Ana Mafalda Leite, ela não apenas classifica os vários temas, como ela aponta os poemas atrelados a cada um. Então a prostituição, o trabalho forçado nos cais, a crítica ao colono, a exortação à luta, poemas relacionados com a tradição literária, poemas relacionados com a literatura brasileira, poemas relacionados com a música negra americana, que aí você vê o negritudismo, né? Bom, eu separei vários poemas dela, gente, é claro que eu não vou ver todos, né? Mas vamos ver pelo menos uns 3 aqui. O primeiro é bem curtinho. Olha, gente, como é um trabalho, como não pode ser chamado de espontaneísta. Como ele é rico, como ele é denso. Chama-se Teias da Memória. São apenas 5 versos. Na baça melancolia do teto, bilros de teia bordam a solidão. Enquanto meigos sussurros de sombra, no brilhante mutismo do espelho, recitam estrofes de poeira. Vamos pegar o poema com calma. Na baça melancolia do teto. Parece que ela está deitada, olhando para cima, né? E ali é como se fosse uma tela de um cinema em que diante dela passará um registro. Registro de momentos que ela viveu. Então na baça melancolia do teto, baça é sem brilho. Ela está olhando para cima. Bilros de teia bordam solidão. Ela está falando, gente, metaforicamente, a gente pode pensar aqui na teia da aranha. Bilros de teia bordam solidão. Então, uma teia de aranha é formada por linhas, ok? Que vencem o espaço vazio. E em torno delas, gente, o vazio. Por isso, bilros de teia bordam solidão. Bios tem a ver lá, a gente conhece bem a mulher rendeira, né? A aranha tecedeira tece a teia em torno da solidão. Há um poema belíssimo, gente, Walt Whitman, que fala sobre a aranha, que ele entra num determinado local e vê uma aranha criando lá a sua teia no vazio do espaço. E ele pede que nós sejamos como a aranha, lançando também os nossos fios em direção à alma dos outros, para que a gente possa vencer a solidão, né? O vazio, construindo pontes. Bilros de teia bordam solidão. Então, uma teia é formada mais por vazios do que propriamente por fios, né? Porque esses fios estão em torno da solidão. A Lúcia Castelo Branco, quando trata da literatura feminina, ela diz que um dos traços da literatura escrita pelas mulheres, pelo menos nos seus inícios, era exatamente a ideia dessa teia,
porque eram tentativas de aprisionar o vazio. Como vazio? O vazio do silêncio da sua própria trajetória, silenciado por uma tradição patriarcal, né? Então a mulher tenta preencher aquilo que foi visto como não voz pelo cânone ocidental. Então ali naquele espaço aparentemente vazio, ela vai trazer o seu testemunho. Então na baixa melancolia do teto, bios de teia bordam solidão. Então ela vê uma teia de aranha. Enquanto meigos sussurros de sombra. Sussurro de sombra, gente, dá a ideia de fantasmas. Mas não são fantasmas assustadores, porque o adjetivo que ela usa é meigo. Então fantasmas meigos chegam para falar. São sussurros, são vozes que não são inteligíveis, ou pelo menos não totalmente compreensíveis. Então esses fantasmas a visitam. Quem seriam eles? Pessoas que tombaram na guerra, pessoas que foram injustamente mortas pelo colonizador. São testemunhos. A poesia dela tenta dar conta desses testemunhos de vozes silenciadas pela injustiça, pela opressão, pela truculência, pelo preconceito. No brilhante mutismo do espelho. O espelho, pessoal, é uma figura muito cara à literatura, principalmente a literatura barroca. Uma das figuras, duas figuras recorrentes na literatura barroca é o labirinto e o espelho. Todas as duas falam desse discurso problemático. No labirinto, eu vejo alguém tentando em vão encontrar uma saída. No espelho, eu deixo de ser apenas o cidadão que emite o discurso e passa a ser objeto também do meu discurso. Por isso a palavra refletir, reflexão, né? Fletir é dobrar sobre si mesmo. Como a cobra que morde o rabo, o espelho me permite olhar para mim mesmo, ok? Então, eu sou desafiado a olhar para mim mesmo. Só que quando eu olho para esse espelho, ela diz, no brilhante mutismo do espelho, o espelho não me diz nada. Ele está falando aqui de uma identidade problemática. Quem sou eu? Como responder essa pergunta? Quem sou? Recitam estrofes de poeira. Poeira significa degradação, algo, né, sujo, abandonado e tal. Ao mesmo tempo, pessoal, a poeira é a questão do pó, né? É a lembrança de algo que ficou. O nome do poema chama-se Teias da Memória, porque a nossa memória, ela faz exatamente, o movimento da nossa memória é mais ou menos isso, resgatar aquilo que ficou no passado, para aquilo que está no passado vir ao presente e ganhar um novo significado, né? É como se eu estivesse projetando teias sobre o passado, e essas teias que vão sendo projetadas para o passado, a memória vai dando significado. Ele vira um corpo, assim como a teia. A teia não são só fios, a teia é algo, né? É algo que aprisiona, inclusive, que dá sustento para a aranha. Então, por tudo isso, gente, é um poema que possibilita você escrever um artigo só sobre o poema, tentando analisar esses significados que estão ocultos, dialogá-los com a trajetória da personagem, da autora, com a trajetória da África no cenário em que ela escreveu o poema. Então, como eu vou dizer que é um poema espontaneísta, que não há um trabalho de linguagem? Quando eu tenho 5 linhas apenas que me permite falar. É um poema que não se esgota. É sempre possível que vocês vejam uma coisa que eu não vi, algo que eu não vi, né? Observe os adjetivos baça, né? E substantivos também, mutismo, poeira, sussurro, né? Solidão.
Tudo palavras que apontam, tudo um lexo que aponta para abandono, para sofrimento, para dor, ok? Então a memória vai resgatar essa dor. Recitam estrofes de poeira, estrofes do que ficou. Poeira também é terra. Terra é também o elemento telúrico. Então é um poema que eu acho fabuloso, que dá para você pensar muito sobre ele. Esse poema também eu adoro, chamado Magaíça. Lembra um pouco, pessoal, nossa triste partida, com a diferença que na triste partida o nosso autor não retorna, né? Nosso autor não retorna. O nosso personagem do poema do Patativa não retorna e aquela família não volta mais não. Mas aqui não, o personagem vai voltar. Então ele vai falar, é um poema neorrealista, que vai falar desse cidadão que foi recrutado para trabalhar lá na África do Sul e volta agora totalmente alienado, né? Os sonhos que ele tinha de riqueza não se concretizaram. E ele começa, chama-se Magaíça. A manhã azul e ouro do folheto de propaganda engoliu Mamparra. O Mamparra é o indivíduo contratado, geralmente ingênuo e ignorante, entontecido todo pela algazarra incompreensível dos brancos da estação e pelo resfolegar trepidante dos comboios. Então, os ingleses vinham lá da África do Sul recrutar gente na estação de trem. Então as pessoas tudo gritando e tal, ele ficou encantado com aquilo